Ô, gente! Olha, chama o pessoal, todo mundo aí que tá começando. O caos é o seguinte, e hoje o assunto é bem bom. É, menino. Hoje nós vamos falar um pouco daquela região ali, conversar, contar uma história de um cidadão nascido na região de Paulo Afonso, ali às margens do Rio São Francisco. É isso mesmo, um nordestino, um porreta, rapaz. Um nordestino daqueles assim, raiz mesmo, tá entendendo? Aquele que às vezes quando ficava embrutecido com as coisas, ele ficava bravo. Ele falava grosso, ele xingava mesmo, tu é besta, rapaz. Presta atenção no que você tá fazendo, é bem desse jeito mesmo. Esse é o avô, essa figura que eu tô falando, o avô de um grande amigo meu, que eu chamei para bater um papo aqui hoje. Mas vou contar para vocês a história dele, quando ele ainda era criança e tinha que lidar com um avô nordestino desse, que era um sujeito que ficava muito calmo, mas perdesse a paciência ficava muito arretado. Vai vendo. Olha só, esse moço era pequeno ainda, era uma criança e tinha que lidar com o vô, trabalhando com o vô. O vô estava lá daquele jeito, né? Bruto, fazendo de um tudo. Fazia carpintaria, arrumava as coisas, botava a porta, a janela, construía a casa de um jeito bem nordestino mesmo. Era ele mesmo que fazia a coisa e tá tudo certo, tá entendendo? E era bem desse jeito, ele era um homem calmo. Mas se desse algum problema, ele ficava muito arretado. E o menino era muito novo. Então o menino não sabia bem lidar com as coisas. E era meio fraco também, sabe? Um sujeito meio magricelo ainda. Não tinha as forças que precisava para essas lidas fortes das coisas. Um dia, ele foi ajudar o vô para botar uma porta. O trabalho dele era simples. Ele só tinha que ficar segurando na porta para o vô poder encaixar direitinho, botar as dobradiças e instalar aquela porta. Mas o menino era muito fraquinho, era um frangote mesmo, não conseguia segurar direito. Segura isso direito aí, menino. Eita, até besta. Olha aí, rapaz. E não dava encaixe, e ele foi ficando cada vez mais nervoso. Quanto mais o vô ficava nervoso, mais o menino ficava dando risada. Eu achava engraçado aquilo tudo. Era o vô ficando embrutecido com ele. Você é besta, rapaz. Segura isso direito, olha. E esse rapazinho dando risada e não aguentando aquela porta. É como se a porta fosse cair em cima dele. Mas deu tudo certo, porque no final das contas acaba que dá tudo certo, né? E é assim que um vô, mesmo embrutecido desse jeito, acaba ensinando o menino novo como é que ele faz as coisas direito na vida. A nossa sorte, minha, de vocês, Dudu, que é o nosso violeiro aqui, rapaz, é que nós podemos conhecer esse rapaz, que daquela época era tão franzino, ficava dando risada do avô bruto. Agora ele cresceu, rapaz, e eu tô louco para saber como é que foi essa situação. Porque todo mundo sabe que na hora a gente fica todo nervoso, tenso e é difícil. Mas depois são as melhores histórias para contar, é ou não é? Já tá bom? Nós vamos receber aqui, no caos é o seguinte, Pedro Melo, esse menino que cresceu e vocês vão conhecer agora. Vem cá, Pedrão. E aí, tudo bom, cara? Senta aí, compadre. Beleza? Tudo jóia. Quer dizer então que o vô era um homem muito bruto, hein? Rapaz, meu vô era um homem calmo. Ah, sim. Mas quando embrutecia, quando ficava brabo, quando virava a pá, ele xingava nome que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Assim, era nome atrás de nome do Nordeste, assim, e começava. E era bom demais, né? Porque é aquela coisa, sabe quando a pessoa xinga com gosto? E você vê que ela tá precisando daquilo pra fazer a coisa acontecer. Sim. E eu me divertia muito e dava risada. Daí quando eu dava risada, eu não conseguia fazer o que eu tinha que fazer, né? Ih, menino. Ficava cada vez mais complicado. Ficava. Era uma coisa assim, uma bola de neve, sabe? Sim. Mas sabe que uma vez, eu li uma passagem do Euclides da Cunha,
nos Sertões do Euclides da Cunha, uma obra que ele tem, né? É uma obra famosa esse livro. Ele tem 3 movimentos, e num desses movimentos, que é o homem, né? Ele fala um pouco sobre esse sertanejo. E o sertanejo, ele diz assim, o sertanejo, ele tá lá mole, né? Parece que não vai acontecer nada, né? Ele vai andando devagarinho, sol e tudo, fica de cócoras, né? Relaxa. Mas se uma res, se uma vaca, se um boi se desgruda e sai correndo, aí ele muda completamente, né? Ele vira e ele sai correndo para resolver uma situação e ele é bruto mesmo. Mas resolvida a situação, amolece de novo, né? Senta lá, fica tomando uma caninha dele. É. Teu avô é desse jeito? Meu avô era assim. É. Meu avô era muito calmo, muito calmo. E a convivência que eu tive com ele foi quando ele veio pra cá, né? Morar pra cá. Em Curitiba? Em Curitiba, em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Porque todas as filhas já estavam pra cá, a família já tinha vindo toda pra cá. Passou em São Paulo antes, como todo bom nordestino que sai de lá e passa em São Paulo. Tentou um pouquinho ali a vida. Tentou um pouquinho ali e depois veio pra cá. E ele, sem família lá, ficando mais idoso, precisava de um suporte, veio pra cá. Mas ele veio pra cá e ele nunca saiu de lá de fato, assim, porque ele era um homem da terra. Ele era um homem do São Francisco. Fabricava canoa, era carpinteiro. Então ele tinha a bancada de marcenaria dele, ele tinha as ferramentas dele. A única coisa que ele fez questão de trazer de lá foi essa bancada. E era muito caprichoso na lida, tinha muito esmero no cuidado com as coisas que ele fazia. Ele queria fazer bem feito. Então, quando eu ia lá para ajudar ele, eu estava em casa, era criança, estava com meus 10, 12 anos, ia ajudar ele a fazer as coisas, ele queria fazer um negócio bem feito. E aí entrava a história de que eu era uma criança, não conseguia segurar uma porta, não conseguia apoiar um telhado. E aí, na hora que eu não conseguia, eu li, mas menino, segure direito essa porta, menino, ele falava. Desse jeito? Desse jeito. E ele falava umas expressões assim diferentes? Falava. Você lembra de alguma? Não? Lembro. E depois eu ficava chamando, né? Ele, mas menino, não chama esses nomes, porque isso é nome feio. Então, por exemplo, ele falava, mas isso é um estoporo preto mesmo, essa uma peste dessa. Falava forte assim, né? E estoporo, peste, isso é tudo doença. Doença antiga, da época. Que ele, como se ele fosse uma invocação de uma peste, de uma doença que estava ali naquele negócio que ele estava fazendo. Então ele chamava isso é uma peste bubônica. Peste bubônica era uma doença que... Então ele praguejava mesmo. Entendi. Raio da peste, gota serena, estoporo preto, sai pra lá, gota serena, ele falava. É mais ao norte, lá, mais no Nordeste, mais ao norte, assim, Norte e Nordeste, que fala, eita, cranco, né? Não é isso, não? Cancro, isso é uma peste, um cancro. Você aprendeu muita coisa com ele, Pedro? Aprendi, bastante. A gente tinha uma parceria, né? Porque era eu e ele em muitos momentos ali em casa, né? Minha mãe trabalhando... Meus tios na época moravam junto trabalhando também, e ficava eu e ele, a gente ficava ali trabalhando. E acho que o que ele mais me ensinou foi esse capricho mesmo, de você fazer uma coisa bem feita, de você tá por inteiro fazendo algo. Sempre foi a minha referência, assim. Curioso como tem coisa na vida da gente que é difícil de passar, mas a gente acaba aprendendo com essas coisas. E daí a gente acaba que se torna algumas lições pra gente na vida, né? Você fala de um jeito saudoso desse homem, hein? Ele era um homem muito bom, muito bom. Não tinha coragem de matar uma mosca, assim. Mas na tua trajetória, você virou carpinteiro também? Rapaz... como é que é a tua vida? Por onde é que você... Eu acabei indo pra uma área... Eu fiz engenharia, me formei em engenharia elétrica, mas aí depois que eu me formei, eu encontrei uma escola de teatro. Ah, sim. Do Mauro Zanata. Ah, sim. E... Teve aqui no programa também o Mauro.
falando da escola dele e tal, como transforma a vida das pessoas e tal. E foi mais ou menos o que aconteceu com a minha. Tá? É. Mas você é engenheiro. Sou engenheiro. Tá. Mas sou ator também. Ui, rapaz. Você vê como a gente vários papéis a gente lida na vida, né? A gente é pai, daí também é um trabalhador, mas também é um marido, mas também é um amigo, né? A gente lida com vários papéis diferentes, a gente atua em vários papéis diferentes, né? Sim. Então você é um engenheiro que também virou ator Sim. e tal. E você sabe que o meu avô era carpinteiro e sanfoneiro. Ah, ele é sanfoneiro? Ele tocava sanfona nos bailes lá. Ei! Coisa boa demais. Como é o nome desse? Como é o nome dele? Joel. Joel. Joel Joaquim de Mello. Entendi. Joel Joaquim de Mello. E aí eu peguei isso e tem esse lado mais, vou chamar de pragmático, racional, da engenharia, que eu gosto de fazer. Mas eu tenho teatro também que em muitos momentos me salvou dessa tendência que a gente tem a levar as coisas muito a ferro e fogo. Você acha que é um equilíbrio importante, Pedro? Com certeza. De ter essa coisa assim que você tem que viver e tal, mas também olhar um pouco para a vida de um jeito mais poético. Como que é isso para você, assim? Para mim é você colocar... dar mais vida para a vida, assim. Colocar a vida num lugar mais plástico, no sentido de você, às vezes, estar numa reunião e poder brincar. Uma reunião onde só tem engenheiros e todo mundo de capacete e todo mundo olhando o problema e tal. E às vezes você faz uma brincadeira naquela reunião ali que você dissolve as tensões. E só o fato de você dissolver aquelas tensões faz com que as pessoas encontrem a solução que precisam encontrar. Entendi. Porque às vezes você está muito tenso, muito focado no problema e não é isso que você precisa para encontrar uma solução. Então a arte, o teatro me trouxe esse tipo de... Ajuda a ver a vida, flexibilidade. ajuda talvez a ver a vida de um jeito mais completo, assim, sabe? A ver todas as situações. Eu já vi muito homem, mas homem bruto mesmo, tá entendendo? Chorar de ouvir uma viola dessa aqui tocada. Para tocar um instrumento desse, ele se completa, né? Porque é o violeiro e a viola que se completam, né? E cria um momento único na vida da gente. Sim. Que a música é um momento único na vida da gente. Eu vou deixar para você esse momento único e vou voltar para conversar com o Pedro aqui, mais uns 2 dedinhos de prosa, bom, que tá demais aqui. Você fica à vontade na sala com a gente aqui, essa nossa sala. O caso é o seguinte, já volta. Escuta essa viola aqui como é sentida e bonita. Cultivar faz parte da nossa história e na Cooper Tradição, há 20 anos, cultivamos os laços que fortalecem os nossos valores, relacionamento e a confiança. Ao longo desses anos, crescemos e prosperamos sempre juntos, com a força de trabalho de cada família cooperada, provando que a união nos leva ainda mais longe. Cooper Tradição, 20 anos, cultivando confiança. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Cooper Tradição. Sempre juntos para crescer. Ei, gente! Voltamos, estamos de volta aqui conversando com o Pedro Mello, né?
um avô nordestino, lá das margens do São Francisco, né? Ensinou muito esse rapaz aqui que está do nosso lado aqui hoje. Isso aí. E aí, Pedrão? Tudo bem, né? Tudo bom. Meu avô, até me lembrei do meu avô foi um índio. Meu avô era indígena, bugre, que não dá para definir bem, nascido em Bento Gonçalves ali, sabe? Meu avô foi farmacêutico a vida toda dele. E tem uns causinhos curiosos que eu lembro do meu avô. Meu avô, ele derrubou um cavalo com um murro. É verdade, rapaz? Porque a minha avó foi assim que se conheceram. Minha avó estava na praia, minha avó era argentina, né? Sentado numa charrete dessa, numa praia desse do Rio Grande do Sul ali. E o cavalo saiu desembestado. E ela estava ali sentada na sua charrete, não tinha o que fazer. Ela ficou apavorada com aquilo e o cavalo foi saindo e o meu avô disse que deu 3, 4 passos, fechou a mão e pá! Deu um murro no bicho, caiu o cavalo, caiu tudo, mas ele pelo menos parou aquela carroça desembestada, salvou a donzela e eles ficaram juntos. E graças a isso eu tô aqui, né? Se não tivesse existido essa história, talvez não estivesse conversando eu e você, hein? As histórias que a gente conta, as histórias que a gente vive, né? Compõe a gente, não é verdade? Com certeza. Você tem uma história, a tua trajetória toda foi aqui em São José dos Pinhais mesmo? Essa região? Foi. Eu nasci em São José, fui criado em São José, sempre morei lá. Alguns anos atrás que eu me mudei para Curitiba, mas sempre vivi e morei em São José dos Pinhais. Morei em condomínios, assim, né? Esses condomínios de prédio, de vários prédios. E minha mãe trabalhava na época, né? E eu cresci solto nesses condomínios, brincando de esconde-esconde, brincando de N coisas. Né? Um parquinho, roller. Cada período tinha uma moda, né? Tinha um brinquedo que era a moda. Tive uma época do roller, uma época do skate, a época do balanço, a época do esconde-esconde. Você se divertiu bastante? Demais. Passava uns apertos com um voo. De vez em quando passava, mas... Colocava umas maçanetas de ponta cabeça. Rapaz. Fazia umas brechas diferentes, né? Essa história aí. Teve uma vez, essa história da brecha, é que o meu avô, quando já era mais de idade avançada, aí as minhas tias, minha mãe falava pra ele, olha, faça as coisas na casa, mas não abuse, né? Então, por exemplo, a casa tinha um forro de madeira, né? Eu falava, não suba no telhado, não suba no forro, não vá fazer coisa, né? Mas a gente ia lá, eu e ele, eu com 10, 12 anos. O ajudante do vovô. E ele lá com seus 60, já 70 pra deixa mais. Deixa comigo. Ele falou, nós vamos subir no telhado, mas você não fale nada da sua tia, não. Ele falava. Tô entendendo. E aí a gente subia e ele tinha que consertar um vazamento, uma goteira lá que tinha no telhado. Era telha de barro encaixada assim. Então ele tinha que... Tem um quebra-cabeça ali, né? Um encaixe, um ponto de encaixe e tal. Só que ao mesmo tempo que ele precisava consertar, ele precisava dar iluminação para saber onde é que ele estava mexendo. Não tinha lanterna naquela... Tinha lanterna, mas ele não tinha celular, essas coisas. Como é que ia arrumar essa iluminação? Como é que ia arrumar essa iluminação? Tinha que ter a brecha para ele arrumar o telhado do lado de cá e depois tampar a brecha. Ah, tô entendendo. E essa é a tal da brecha. Então ele abriu uma brecha no telhado. Entrava a luz do sol. Entrava a luz, ele arrumou do lado de cá. E daí depois que ele arrumou, ele voltou para voltar a brecha pro lugar, porque senão ia vazar água ali, né? Sim. E daí ele tava lá e mexia, nada de conseguir encaixar de volta aquela brecha. Até que uma hora veio o arretado dele. Dá até pra imaginar como é que ele ficava bruto e bravo. Ele pegava assim, bateu e quebrou a matéria na brecha. Isso é uma brecha estoporada! Desse jeito, falou assim, dá-lhe da risada. Daí já não tinha mais nada, era só risada e pegar uma telha nova e consertar. E chegou no final do dia, meu tio foi buscar nós dois na casa. Ele falou, e aí, Joel, fez o que hoje? Ele falou, rapaz, esse menino aí não tem jeito não. E reclamava de você ainda? Que isso, rapaz? É mesmo? Esse menino não tem jeito não. Ficamos o dia inteiro no telhado pra consertar uma brecha estoporada. E quem foi
que fez essa brecha ficar desse jeito Pois é. Foi ele mesmo, Foi né? ele mesmo. Mas aí na hora de ajudar eu não ajudava e aí era um menino que não tinha jeito. Aí ele falou, mas não conte nada a Marlene não. Marlene era minha tia, né? Filha dele. Que não gostava que ele subisse no telhado. Ficava preocupado. Não diga nada a Marlene não, porque você sabe que a gente não devia ter subido no telhado. E aí ele... E era risada, era uma história atrás da outra. Essa da brecha ficou marcada assim na família. De vez em quando a gente tá num Natal, a gente tá numa confraternização, num almoço, e a gente solta essa da brecha estoporada. A gente lembra dele e dá umas risadas. Você mora hoje aonde? Curitiba Hoje eu tô mesmo? morando em Curitiba. É? Mas a minha família continua em São José, então muito contato com a turma lá ainda. Entendi. Você faz o quê? Você não tá lidando com telhado, nada disso não, né, agora? Hein? Eu fiquei pensando assim, será que ele trabalha com essas coisas? Não tô lidando Você com telhado não. Não pegou o gênio do avô para fazer o seu serviço? Não tem nada disso? Eu acho que eu transportei ele um pouco para engenharia elétrica, né? Hoje eu tô com tem uma empresa que presta serviço de engenharia, mexe com instalação elétrica, laudo, projeto, manutenção. Estamos na praça, assim, né? Na área de engenharia. Atendemos prédios, galpões, indústrias. O que precisar a gente atende. Você ficou com essa parte do perfeccionismo do vô. O serviço tem que ficar bem feito. Eu gosto de fazer um serviço bem feito, de ficar no capricho. Apesar que teve uma vez que eu fiz uma ligação lá no teatro, lá que o seu Mauro até hoje lembra disso pra mim. Eita! Que ele fala assim, você é engenheiro, né? Mas você sabe que a gente faz a engenharia, mas não liga os fiozinhos. A gente só fica estudando como é que liga os fios. Aí na hora que eu fui ligar 2 fios em paralelo pra fazer uma tomada a mais no circuito que já existia, eu liguei os fios invertidos. Menino, é mesmo? Aí, E aí na hora que foi usar lá, deu um curto e caiu o disjuntor. Então você imagina. Nossa! Eu entrei no teatro, trabalhava com o seu Mauro lá. E eu era o responsável pela parte elétrica. Homem Afinal de sério. contas, eu era ator, mas era engenheiro eletricista. Ah, tem um engenheiro aqui, é esse homem aqui. Isso, deixa que ele vai cuidar. Vamos instalar uma tomada. Eu tenho um engenheiro que vai instalar uma tomada. Uma tomada. E aí, na hora que eu fui instalar, eu fiz essa. Mas a gente vai aprendendo assim também, né? Aí você falou, essa tomada estoporada, eita! Isso é uma tomada da peste mesmo. Esses dias, eu até me lembrei de um causinho. Esses dias eu tava contando um causinho aqui de um vô, sabe? Meu avô. Meu avô tinha um papagaio, chamava de louro, sabe? Ô louro, né? Papagaio vive falando. Papagaio é assim, né? Se você fala, ele ouve e fica repetindo essas coisas que ele ouve e tal, né? E ele falava umas coisas muito feias, menino. Ele ouvia uns negócios, uns palavrões, uns negócios assim. Era um papagaio desbocado desse, sabe? E ele tava lá falando as coisas dele, meio desbocado e tal. E meu avô ficou muito aborrecido com aquilo. Falou, vou dar um jeito nesse papagaio. E aí fez igual você. Deu uma de engenheiro elétrico. Foi lá, pegou uns fios, sabe? E fez uma ligação. E botou esses fios, engatou lá na gaiola dele de ferro. Falou, agora eu vou dar um choque nele, que é pra dar um... Tá entendendo? Pra esse papagaio respeitar, baixar a bolinha dele, né? Aí ele foi lá, colocou isso, ainda chamou minha avó, ainda. Falou, Lídia, vem cá, vamos ouvir aqui, ver o que eu vou fazer com esse papagaio aqui agora. Aí ele pegou e deu um choque no papagaio, e tchá! E o papagaio... Hoje eu tô impossível! Ai, caramba, desde desse jeito, hein? demais, Já tá bom? É isso aí. Ô Pedro, que bom ter você aqui, rapaz, hein? Eu que agradeço. Mas hoje você é um engenheiro que faz as tomadas tudo certinho. Hoje eu faço tudo certinho. Precisando de um engenheiro elétrico, nós temos aqui, né? Já tá, ó, bom, pegou as coisas do avô, faz tudo certinho e tal. Que bom ter você aqui. Se você quiser mandar alguma mensagem, nós estamos começando o ano, né? Todo mundo quer mandar uma mensagem para as pessoas de ano novo, talvez, né? De alguma coisa que você possa desejar às pessoas nesse ano. Que quando tem a virada do ano, as pessoas fazem isso, né? Eu desejo que seu ano seja assim, que seja assado, sabe? Que tenha poesia, sei lá, qualquer coisa. Deixa essa câmera para você conversar aqui com o povo. O povo está na sala ali. Ô, gente, Pedro Melo vai mandar uma mensagem para vocês aí, ó. Bom, a minha mensagem para esse povo é que
no final do ano, nessa virada, né? Quando a gente tem esse fechamento de ciclo que inicia um novo ciclo, a gente sempre faz muito desejo, muito pedido, a gente quer coisa boa, né? Mas à medida que o ano vai passando, a gente esquece daquilo que a gente quer dentro de nós, né? E esquece de trazer isso para fora, de trazer isso para o mundo, de estar com as pessoas entregando isso que a gente desejou. Então meu desejo é que o pessoal não esqueça disso no decorrer do ano todo, que possa ir atrás do seu sonho. Às vezes alguém quer fazer um teatro, um engenheiro que quer fazer um teatro está assistindo, ou um ator que quer fazer engenharia. Exato. Né? Ué. Ou seja, trazer para a vida essa flexibilidade, essas possibilidades que a gente tem e não se dar por vencido nisso. Não desistir de ser feliz, né? E viver a vida. Que maravilha. É ter consistência do começo ao fim, né, Pedrão? Isso aí. Que bom ter você aqui, Obrigado, cara. Pedro. Ô, gente, esse é o Pedro Melo. Nós ouvimos as histórias do avô dele aqui, que era uma figura. E aí, quero convidar você para acompanhar mais aí domingo que vem. Vamos ter uma prosa muito boa também. Sempre tem uma história boa. Porque o caos é o seguinte, né, gente? Todo mundo tem um caos bom. E na hora de passar não foi tão bom assim. Mas depois é bom de contar e a gente conta aqui e fica conhecendo as pessoas que passaram por esses perrengues, essa situação aí, né? Ah, já tá bom? Obrigado pela sua audiência. Até domingo que vem.